A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso momento lendo a Bíblia em um ano. Todos os dias nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus e fortalecer a nossa fé. Abra o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você através desta mensagem. Vamos iniciar a nossa leitura no Velho Testamento, no livro de Deuteronômios, capítulo de número 4, versículo do número 1 ao 49. Nos diz assim a palavra: Agora, Israel, ouça com atenção estes decretos e estatutos que lhe ensinarei. Cumpram-nos para que vocês vivam e entrem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá e tomem posse dela. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor seu Deus que eu lhes dou. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez no incidente em Baal-Peor. Ali o Senhor, seu Deus, destruiu todos aqueles que adoraram Baal, o Deus de Peor. Mas vocês que foram fiéis ao Senhor, seu Deus, estão hoje todos vivos. Vejam, agora eu lhes ensino estes decretos e estatutos conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhe por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem estes decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo desta grande nação! Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si, como o Senhor nosso Deus está próximo de nós, sempre que invocamos. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto estes conjuntos de lei que hoje lhes dou. Fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: convoquem o povo para que apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem e ensinarão seus filhos a também me temer. Vocês se aproximarão e ficarão ao pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas que subiam até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por nuvens negras e densa escuridão. Então o Senhor lhes falou do meio do fogo. Vocês ouviram o som de suas palavras, mas não viram sua forma. Havia apenas uma voz. Ele proclamou sua aliança, os 10 mandamentos, gravou-os em 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Foi naquela ocasião que o Senhor me ordenou que lhes ensinasse seus decretos e estatutos, para que vocês os cumprissem na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Portanto, não se corrompam, fazendo ídolos de qualquer forma, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre ou de ave no céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixe das profundezas do mar. E quando olharem para o céu e virem o sol e a lua e as estrelas e todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor, seu Deus, os deu a todos os povos da terra. Lembre-se de que o Senhor os libertou do Egito, uma fornalha de fundir ferro, para torná-los seu povo e sua propriedade especial, como hoje se vê. E, no entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Jurou que eu não atravessaria o rio Jordão para entrar na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade. Vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse dessa terra, dessa boa terra, mas eu não. Morrerei aqui,
deste lado do rio. Portanto, tenham cuidado para não se esquecerem da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor, seu Deus, proibiu isso. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e provocará sua ira. Hoje, apelo para o céu e para a terra como testemunhas contra vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra, da qual tomarão posse depois de atravessarem o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas algum de vocês sobreviverão. Lá, em terra estrangeira, adorarão deuses de madeira de pedra feito por mãos humanas, deuses que não podem sequer ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, outra vez, e se buscarem de todo o coração e de toda a alma, o encontrarão. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor, seu Deus, e ouvirão o que ele lhes diz. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso, não o abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Investiguem toda a história desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora. E procurem desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como vocês ouviram e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio da outra nação e tomá-lo para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E, no entanto, foi isso que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, bem adiante de seus olhos. Ele lhes mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem sua voz, que vinha do céu para instruí-los, e permitiu que vissem seu grande fogo na terra para falar-lhes do meio dele. Porque amou os seus antepassados, ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou nações muito maiores e mais poderosas que vocês para estabelecê-los na terra delas e entregá-las a vocês como herança, como hoje se vê. Portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo lhe irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra, que o Senhor, seu Deus, lhes dará para sempre. Então Moisés separou 3 cidades de refúgio do lado leste do rio Jordão, assim que alguém tivesse matado outra pessoa acidentalmente, sem hostilidade anterior, poderia fugir para uma dessas cidades e viver em segurança. Estas eram as cidades: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; Galã, em Bassã, para a tribo de Manassés. Esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Estes são os preceitos, decretos e estatutos que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito. Enquanto estavam acampadas no vale junto a Bet-peor, do lado leste do Jordão, em outros tempos, os amoreus ocuparam essa terra durante o reinado de Seom, que viviam em Esbom. Mas, quando saíram do Egito, Moisés e os israelitas aniquilaram este rei e seu povo. Os israelitas tomaram posse do território de Seom e do território de Og, rei de Bassã. Os 2 reis dos amoreus que viviam a leste do Jordão conquistaram toda a região,
desde Aroer, na beira do vale de Arnon, até o monte Sirion, também chamado de Hermon. Conquistaram também a margem leste do rio Jordão até o Mar Morto, ao sul, abaixo das encostas do Monte Pisga. Agora, nós vamos para um Novo Testamento, onde veremos ensinamentos profundos de Jesus sobre a vida espiritual. Em Lucas capítulo 6, versículo de número 39 ao capítulo 7 e versículo 10. Nos diz assim a palavra. Jesus deu ainda a seguinte ilustração: é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Os discípulos não são maiores que seus mestres, mas o aluno bem instruído será como um mestre. Por que você se preocupa com um cisco no olho do teu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe, bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerce. Quando a água bate nesta casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso, a multidão entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos ajudou a construir uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem a casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venha e eles vêm. E se digo a meus escravos façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Agora, vamos para o livro de Salmos. Palavras de adoração e confiança em Deus. Vamos ler Salmos 68, do 1 ao 18. Diz assim a palavra: levanta-te, ó Deus, e dispersa teus inimigos, fujam de ti todos que te odeiam. Sopra-os para longe como fumaça e derrete-os como cera no fogo. Que os perversos sejam destruídos na presença de Deus, que os justos, porém, se alegrem, exultem na presença de Deus e sejam cheios de alegria. Cantem louvores a Deus e a seu nome.
Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é o Senhor. Alegrem-se em sua presença. Pai dos órfãos, defensor das viúvas. Esse é o Deus cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem sós. Liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Ó Deus, quando conduziste teu povo, quando marchaste através do deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva diante de ti, ó Deus do Sinai. Diante de ti, ó Deus de Israel, enviastes muitas chuvas, ó Deus, para refrescar a terra exausta. Ali teu povo se estabeleceu e com farta colheita, ó Deus, proveste aos necessitados. O Senhor dá ordem e um grande exército traz boas notícias. Reis inimigos e seus exércitos fogem, enquanto as mulheres repartem em casa os despojos. Mesmo os que viviam entre os currais de ovelhas encontram pombas com asas de prata e penas de ouro. O Todo-Poderoso dispersou os reis com uma tempestade de neve sobre o monte Zalmon. Os montes de Baçã são majestosos, com cumes altos que chegam até o céu. Os montes elevados, por que olham com inveja para o monte Sião, onde Deus escolheu habitar, onde o Senhor habitará para sempre? Cercado de milhares e milhares de carruagens, o Senhor veio do monte Sinai para o seu santuário. Quando subistes às alturas, levastes muitos prisioneiros, recebestes dádivas do povo, até mesmo dos que se rebelaram contra ti. Agora o Senhor Deus viverá ali, em nosso meio. Louvado seja o Senhor, nosso Salvador. A cada dia Ele nos carrega em seus braços. Amém. E para concluir a nossa leitura, vamos ao livro de Provérbios, que nos ensina a viver com sabedoria. Em Provérbios, capítulo 11, e versículo de número 28, nos diz assim: quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. No devocional de hoje, as leituras nos ensinam 3 princípios muito importantes para nossas vidas hoje. Espiritual. A obediência nos aproxima de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 4, Moisés ensina o povo a obedecer aos mandamentos do Senhor. E ele lembra que Deus escolheu aquele povo e revelou sua palavra a eles. Isso nos mostra que obedecer a Deus é um caminho de vida e proteção. Quando seguimos os caminhos do Senhor, evitamos muitas dores e consequências. A palavra de Deus não foi dada para nos limitar, mas para nos proteger e nos guiar. Precisamos olhar primeiro para nós mesmos. Em Lucas, Jesus traz um ensinamento muito profundo. Ele pergunta: pode um cego guiar outro cego? E também fala sobre o cisco no olho do irmão e a trave no nosso próprio olho. Jesus nos ensina algo essencial. Antes de corrigir alguém, precisamos olhar para o nosso próprio coração. Muitas das vezes nós julgamos os outros sem perceber as nossas próprias falhas. Deus deseja transformar primeiro o nosso interior. E a verdadeira fé vem de confiar em Deus. Ainda em Lucas, vemos a história do centurião que pede a cura para o seu servo. Este homem tinha autoridade, tinha posição e tinha poder, mas reconheceu que Jesus tinha uma autoridade maior. Ele disse algo muito poderoso. Ele disse assim: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize-me apenas uma palavra. Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. Isso nos ensina que a fé verdadeira confia no poder da palavra de Deus. Deus luta por aqueles que confiam nele. No Salmo 68, vemos um cântico de vitória. O salmista declara que Deus se levanta e os inimigos se dispersam. Isso significa que quando Deus age, nenhuma força pode impedir. Deus é defensor dos fracos, pai dos órfãos e protetor dos necessitados.
A confiança em riqueza pode nos afastar de Deus. Em Provérbios 11, 28, aprendemos que quem confia nas riquezas acaba caindo, mas aqueles que vivem na justiça florescem. Isso nos lembra que a nossa segurança não está no dinheiro, mas a nossa segurança está em Deus. Na aplicação dessas palavras para a nossa vida hoje, Deus nos ensina que viver em obediência à palavra, nós precisamos disso. Olhar primeiro para o nosso próprio coração, confiar verdadeiramente em Deus e colocar a nossa segurança somente em Deus. Quando vivermos assim, a nossa vida espiritual se fortalece e experimentamos a presença de Deus nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina e nos transforma. Senhor, nos ajuda a viver, Pai, em obediência aos Teus caminhos, à Tua palavra, Senhor. Tira de nós todo orgulho. Senhor, nos ensina a olhar, Senhor, primeiro para o nosso próprio coração. Aumenta, Senhor, a nossa fé para confiar, Pai, plenamente em Ti, Senhor. Que possamos depender do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Visita os lares, traz paz, cura, esperança, Senhor. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Se este devocional falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Inscreva-se no canal para continuarmos lendo a Bíblia junto todos os dias. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família e até o próximo devocional, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.